Pessoal, boa noite. Não consegui pelo chat. Meu nome é Suiane, eu sou a coordenadora do curso de vocês. Queria desejar boas-vindas. Olá, Estamos iniciando o nosso primeiro webinário da disciplina AVE Informática Básica. Juntamente comigo, está a tutora Maria Rosângela e também o professor Sérgio. Pode se apresentar, Maria Rosângela. boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, prazer. Sejam bem-vindos. Alô, tudo bem? Sérgio, pode se apresentar, Sérgio. Professor Sérgio. Ok. Pessoal, boa noite. Meu nome é Sérgio, eu sou o professor formador da disciplina Ambientação no AVA e Informática Básica. A minha formação, eu já sou professor há mais de 16 anos e trabalho, né, com o ensino regular. Então, eu até estava comentando aqui com o pessoal nesse instante que essa é uma ferramenta nova que estamos experimentando agora, mais do que em outros tempos, por conta da situação que estamos vivendo. Mas é uma ferramenta que nos permite um conhecimento vasto e uma possibilidade de pesquisa muito grande, né? E fazer parte da equipe do IFNMG é de grande prazer, porque possibilita o convívio com pessoas de localidades muito distantes, distintas, e muitas pessoas. Então, eu fico contente por estar vivendo nessa época agora, dessa tecnologia, né, que nos permite, mesmo distante, estar próximo de todos ao mesmo tempo. Obrigado. Professor Sérgio, pode iniciar, tá? A apresentação de slides. Ok. Pessoal, eu gostaria de começar. Eu vou primeiro pedir só um tempinho, só para que eu consiga colocar o slide aqui para vocês. Então, vamos lá. Suiane, Oi, professor. você consegue ver aí a tela? Consigo sim. Então, Pode começar. ok. Então, vou dar início. Ok. Pessoal, para começar o nosso
Só um momento que eu vou fechar aqui o áudio. Então, vamos lá. Para dar início aqui, eu gostaria, primeiramente, de falar de uma frase, né, que é de eu que sou da área de educação, que eu gosto muito, que é do Paulo Freire. E ele fala o seguinte, em uma das muitas frases extremamente pertinentes que ele deixou como seu legado, ele fala que a educação não transforma o mundo, mas a educação muda as pessoas. E as pessoas mudam o mundo. Então, eu acredito fielmente nisso. Eu acho que é a educação que nos permite, né, sair das trevas da ignorância para a luz do conhecimento e que aponta o caminho para o rumo certo que devemos seguir. Né? Então, no decorrer da minha apresentação, vocês vão ver eu falando a respeito disso. Mas, especificamente, a respeito dessa matéria que vocês estão fazendo, né, que é o controle de endemias. Estamos vivendo agora uma pandemia, que é esse coronavírus. E eu, que sou da área de educação e trabalho na universidade e trabalho com pesquisadores, eu sei da importância da pesquisa. E eu acho que é a única maneira que tem, entendeu? Da gente conseguir voltar um dia, não sei quando, a um patamar de normalidade muito próximo do que a gente tinha, é por conta da educação. São os professores, entendeu? Os técnicos, os pesquisadores, os alunos que trabalham nas universidades, que estudam, que dedicam seu tempo ao conhecimento, que vão conseguir desenvolver vacinas e metodologias para a gente conseguir combater essa pandemia e outras que porventura vão vir, né? Eu acredito que essa não é a última, né? Das que nós já vivemos, já tivemos gripe espanhola, já tivemos crise de sarampo e outras que estão aí até hoje, mas acredito que somente a pesquisa e a educação e o conhecimento pode nos apontar um caminho de luz, né? Com a graça de Deus, né, com os ensinamentos que ele permitiu que o homem consiga desenvolver, com a inteligência que ele deu para o homem, se essa inteligência for usada para o lado do bem, a gente vai conseguir passar por essa situação. Eu só gostaria de um feedback, de saber alguém, ou Suiane, ou qualquer um, ou outra professora, ou qualquer um que se está me escutando bem. Estou sim, Sérgio, tudo ok. Então, ok. Então, vamos lá. O nosso webinar é sobre ambientação em EAD e informática básica. Então, primeiro, né, a evolução da informática. A evolução da informática, ela assim, eu posso falar por mim. Hoje eu tenho 47 anos e eu convivi, né? Eu cheguei a trabalhar, quando mais novo, em alguns comércios e algumas outras coisas que o escritório funcionava com máquina de escrever, né? E a máquina de escrever manual e depois chegou a elétrica, que já era um negócio bem tecnológico, e hoje nós estamos numa era que as máquinas de escrever, que eu achava que na minha época a máquina elétrica era uma coisa moderna, hoje máquina de escrever é coisa de museu. Né? Então, aí, essa primeira imagem consegue ilustrar bem o tamanho que eram os computadores, né? Antigamente. Era impossível de que um computador, que a pessoa tivesse um negócio disso em casa. Isso era só para empresas, e para empresas
que tinha já um valor, um capital financeiro maior, né? E esses computadores mais antigos, eles conseguiam fazer poucas operações, pouquíssimas. Eles não conseguiam fazer operações que hoje você consegue fazer num celular dos mais simples. Não estou falando nem de celular modernos, não. Estou falando do celular mais básico que tem. Esse computador desse tamanho não conseguia fazer a operação que um celular hoje consegue. Mas graças a Deus, né, Deus permitiu ao homem evoluir através da sua inteligência que ele nos concedeu, nos deu, e hoje nós estamos vivendo a era da informática, que é tudo muito rápido, tudo muito veloz, e às vezes é difícil até de acompanhar essa evolução, até para quem já nasceu agora nessa época, né, que está aí imbuído dessas novas tecnologias. Então aqui, ó, hoje nós já temos computadores, né, celulares dobráveis, né, que a tela dobra. Então isso é mas para desenvolver isso precisa de estudo, de tecnologia, de pesquisa e de muita informação. Mas que bom que conseguimos pegar essa era, né? Então, para dar um panorama a respeito disso aí, eu fiz aí um slide para que vocês entendam, né? Então, a era da pré-internet. Em 1964, tá? Começou com Marsh McLuhan, já previa em seus artigos que a gente precisaria, né, com a evolução das máquinas, que a gente precisaria de evoluir de uma forma global, né, de uma forma intelectual, onde a necessidade do processamento das informações que se tinha precisava de ser um pouco mais ágil, né, mesmo para aquela época. E já em 1926, um croata chamado de Nikola Tesla adiantou que o homem inventaria um instrumento de bolso, né, que ele ainda não sabia, mas que ia revolucionar a forma de comunicação. Isso era uma teoria, uma suposição. Mas essas suposições, essas teorias, elas são acometidas de homens perspicazes, né, inteligentes e normalmente à frente de seu tempo. Então, essa origem da internet. A internet, na verdade, ela começa com cunho militar, né? Para quem, se tem algum na sala, né, aí do nosso curso, tem algum professor de história, ele vai concordar comigo, né? Não é só eu que estou dizendo, é um fato, né, que a humanidade ela se desenvolve muito e muito por conta das guerras e muito por conta da parte econômica, né? Muitos dos processos que hoje nós utilizamos vieram da área militar, do desenvolvimento de guerras, de bombas, de muitas coisas. Inclusive, só para relatar aqui rapidinho, o prêmio Nobel, hoje, quem criou o prêmio Nobel foi um cientista, né, químico que desenvolveu a dinamite, um explosivo. E essa invenção dele foi usada para matar pessoas. E aí, por conta disso, ele pegou todo o dinheiro que ele tinha investido e criou-se um instituto, o Instituto Nobel, que premia as pessoas que têm trabalhos relevantes para o desenvolvimento da humanidade, né? Então, por isso que tem o Nobel da Paz, o Nobel da Ciência, o Nobel de todas as áreas, que são pessoas que contribuem para o desenvolvimento da humanidade. Então, a internet, ela vem para poder... foi o Departamento de Defesa dos Estados Unidos que começou a desenvolver uma rede interligada de computadores. E ela foi chamada de ARPANET, né? Que é uma sigla em inglês. E a intenção era fazer com que um departamento se conectasse ao outro, que esse departamento, conectando ao outro, as informações poderiam ser mais ágeis, né? Foi o projeto inicial. Aí,
logo na sequência, já com o desenvolvimento, a partir daí, diversos projetos foram desenvolvidos e redes maciças foram capazes de conectar os computadores de todo mundo e começar a despertar as universidades de tecnologia, né? Então, essa é a ideia inicial. Em 1974, a abreviação do termo provisório, né, Internet Working, fez com que a internet fosse levada a uma evolução maior, né? Que isso culminou, né, na década de 80, com a pesquisa de alguns cientistas, que resultou no World Wide Web, que é o que a gente conhece hoje como www. Essa é a primeira ideia, esse é o cerne da internet, né? E isso começou a desenvolver, que foi uma forma de ir arquivando, de ir desenvolvendo máquinas que pudessem arquivar um volume muito grande que circulava nessa rede de informação, né? E essa internet, com a evolução dela, já em 1990, no final de 1990, lança-se as primeiras páginas de internet em um formato muito similar ao que nós temos hoje. E elas eram hospedadas em um servidor de rede também criado pelos cientistas. Já em 1991, Lee percebeu, né, teve um cientista chamado de Lee, que percebeu que a criação se tornaria mais popular, né? Então, em abril já de 1993, foi mundialmente anunciado que a internet seria livre. E essa liberdade estava relacionada com a liberação dos royalties, das patentes, para que isso fosse mais acessível ao público. Dessa evolução de 1993, que aí começa as redes sociais. Quem já conhece os computadores aí há um pouco mais de tempo, tá? Vai lembrar de o precursor do que é hoje, né, a maior rede social do mundo, que é o Facebook, mas o precursor dela foi criado através da ideia do Orkut, né, onde se compartilhava algumas coisas. Então, essas redes sociais, elas meio que popularizaram o desenvolvimento da internet, né? Hoje, o que a gente tem hoje, né, as redes sociais? As redes sociais hoje, elas são gerenciadas por grandes empresas com patrimônio bilionário, como é o caso do Google, né, e de outros, do Yahoo, de outras corporações enormes que vão gerenciar essas redes sociais. E elas têm um cunho de informação absurdo, absurdo. Haja vista que, num tempo não muito distante, né, a gente já viu noticiar aí, para quem está acompanhando as notícias e está antenado nesse mundo moderno, essas redes sociais interferindo nas decisões políticas, e as decisões políticas interferem nas nossas vidas, nas eleições de deputados, presidentes, senadores. Então, as redes sociais, elas têm um alcance de comunicação muito grande. E hoje, muito mais do que há poucos anos atrás, as redes sociais, elas permitem uma liberdade ao usuário quanto ao material que ele quer consumir, né? Permite ao usuário acessar o vídeo que ele quer, no tempo que ele quer, a informação que ele quer, no tempo que ele quer. Isso é tão verdade que nós estamos aqui hoje compartilhando de informações e de conhecimento através de um link de internet, né? Que isso, em outros tempos, seria quase que impossível. Então, a internet da nossa atualidade, hoje, os países desenvolvidos, né, os países de primeiro mundo, eles investem maciçamente na evolução da internet.
para que todos tenham acesso a ela, porque isso permite chegar a informação a mais pessoas, informações, né, de qualidade, com um cunho científico. Tem também as coisas do mal, que eu vou falar mais na frente para vocês, mas tem as coisas do bem, que ajuda muito, né? Então, a internet, ela veio para somar na nossa vida. Basta que façamos uso dela de forma extremamente produtiva. Então, dentro disso, nós temos aí o papel da conectividade, né? E o que é estar conectado? Olha, para você ver, esse curso que vocês estão fazendo agora, que é o de Agente Combate a Endemias, com essa capacidade de conectividade, se você tiver alguém que como o curso é todo em português, mas se você tiver alguém que mora em outro país, né, que seja nos lugares mais remotos do mundo, separados por quilômetros e quilômetros de distância, por horas e horas de voos, mas ele pode estar conectado agora e pode estar fazendo esse curso, né, mesmo que ele more em outro país. Então, a internet possibilita essa interação. Isso é fantástico. Eu acho isso. Então, essa conectividade é que permite essa interação. E cada vez mais o mundo vai estar mais conectado. Isso é um caminho sem volta. A tendência da agora para frente é só aprimorar essa comunicação e fazer com que essa comunicação chegue a todos os brasileiros, nos mais diversos lugares que eles residem. Então, a conectividade tem um papel importante nisso. É possibilitar aproximar pessoas, mesmo que estejam distantes. Então, o ensino à distância, que é essa modalidade que a gente está trabalhando agora, aí eu coloquei alguns questionamentos para que a gente possa pautar depois nossas perguntas e discussões. O que é o ambiente virtual de aprendizagem? Tá? Então, o que é um ambiente virtual de aprendizagem? Um ambiente virtual de aprendizagem é essa plataforma que vocês estão utilizando, igual agora tem do AVA, que a gente está utilizando agora, que baseia numa plataforma do Moodle, que é a plataforma mais utilizada para o ambiente virtual de aprendizagem. Nós temos outras, eu vou até escrever delas depois, mas hoje é o Moodle. E nessa plataforma, finda-se os links, as aulas, tudo que a gente precisa para adquirir o conhecimento, né? O que eu ia falar é quando utilizar o AVA, né? Essa utilização do AVA, ele pode ser utilizado por inúmeras pessoas. Basta que ele tenha um computador e que ele tenha acesso à internet, né? Então, independente da idade, independente da raça, credo, cor, isso nada interfere. Qualquer pessoa pode usar o AVA, desde que ele tenha um conhecimento mínimo, né, de acesso à internet, um pouquinho de conhecimento sobre os recursos da informática, ele vai conseguir aprender a utilizar isso. E o que isso traz de vantagem para a gente? Ele traz a vantagem de você poder, né, definir qual é a melhor hora para que você se qualifique, que você estude, que você tenha essa flexibilidade, né? Naquele minutinho que você tem ali do seu tempo livre, ou mesmo que não tenha um tempo livre, que você consiga fazer seu tempo, você consegue estudar. Então, o AVA pode ser utilizado por qualquer pessoa, tá? Independente da idade. E as ferramentas e recursos existentes nos ambientes virtuais de aprendizagem. Então, quais são os primeiros? São as bases de conteúdos, né? A comunicação e a interação, as ferramentas para o aluno, que são os links que a gente deixa, os documentos que a gente já deixa, os artigos que a gente já filtra,
e já coloca lá os artigos já direcionados ao assunto que vocês querem. São as atividades de avaliação que você pode fazer, e ainda tem a gestão do aluno, que você pode acompanhar, né? O pessoal do TI consegue acompanhar que hora que você entrou, quanto tempo que você ficou, se você fez atividade, se você não fez. Então, todas essas ferramentas, elas estão dentro do ambiente virtual de aprendizagem. E, especificamente, eu só abro um parênteses aqui, agora, ainda nessa tela aqui, é que o pessoal agora está tendo o que o Estado, por exemplo, está fazendo, só um exemplo, o Estado de Minas está fazendo uma aula remota. Aula remota, entendeu? É diferente do ambiente virtual de aprendizagem. O ambiente virtual de aprendizagem, há uma equipe grandiosa, extremamente qualificada por trás disso, que consegue organizar todo o material que o aluno precisa para estudar, né? E aí a gente consegue montar um webinário, a gente consegue montar uma aula, igual as aulas que estão gravadas e disponibilizadas na sua página do AVA, da professora Bárbara, né? Que ela, excelente aula, um excelente conteúdo, gravado, editado, corrigido, é diferente dessa aula virtual que os meninos estão tendo. Então, quando o pessoal fala assim, eu estou tendo aula EAD. Não, não é EAD. EAD é diferente. EAD é um negócio pensado, é organizado, é revisado e tem uma qualidade infinitamente superior. Não é ligar uma câmera e dar uma aula. Tá? Isso não é EAD. Isso é aula remota. Então, só para ficar claro isso aí. Porque senão, por que eu estou falando isso? Porque aqui em casa o meu menino está fazendo aula assim. E aí fala assim, o menino está tendo aula EAD. Eu falei, não, está tendo aula EAD não. Porque aí é uma aula que às vezes não tem uma qualidade boa e aí desmerece quem faz o ensino EAD. Então, não é EAD, é aula remota, é diferente. O EAD é um ambiente extremamente pensado e qualificado para a formação profissional e acadêmica dos alunos. E o Instituto faz isso com excelência, com muita excelência. Então, o ensino à distância. Aí, então nós temos aí exemplo de plataformas que utilizam o ambiente de aprendizagem, né, virtual, que é o Moodle, Teleduc, é o Proinfo, todos esses aí, entendeu? São ambientes de utilização. Vamos lá. Então, na nossa informática básica aqui. A primeira coisa que eu vou destacar aí para vocês que são os componentes que a gente precisa ter um conhecimento a respeito de como eles trabalham no computador para que a gente tenha as informações que nós precisamos. Tá? Então, nós temos aqui o hardware e os softwares. Essas são, basicamente, se você falar assim, Sérgio, divide o computador em duas partes. Então, nós temos inúmeras partes do computador, mas, basicamente, um computador é feito de hardware e software. O que é o hardware? O hardware é a parte física, igual é o HD, lá do computador é onde que fica gravado todas as informações, e isso nós chamamos de hardware. Né? E o que é o software? Software são programas que faz com que esse hardware consiga processar as informações e aparecer para a gente. Então, quando você digita lá, por exemplo, você abriu o editor de textos e digita lá uma informação, aquilo lá no computador, lá dentro do computador, ele entende como números. Como números. São números de códigos binários. E aí isso é transformado, né, através de um algoritmo nos caracteres que aparecem na nossa tela, que são a formação das sílabas, das letras, ok?
Então, nós temos aí, ó, os softwares livres, o sistema operacional, o gabinete, a CPU, o processador, a placa-mãe, o disco rígido, né, a memória RAM e o USB. Então, por exemplo, o que é um software livre? Só para que vocês consigam entender, o software livre é um conjunto de programas que permite o funcionamento e a utilização da máquina. Então, esse software livre, por exemplo, o Linux. O Linux é um software livre. São pessoas que podem contribuir para o desenvolvimento dele. Nós temos, na área da matemática, nós temos inúmeros programas estatísticos. Todas essas pesquisas que vocês, às vezes, veem no computador, né, todas as pesquisas que vocês conseguem ver, às vezes, que noticia em televisão, passa por uma base estatística. Fala assim, ó, tantos por cento da população está vacinada sobre H1N1. Como que eles conseguem mensurar isso? Através de programas computacionais que inserem os dados e vão dando esses feedbacks para o usuário, né? E muitos programas estatísticos são livres, então você pode baixar na sua máquina e utilizar, ok? Aí a gente tem o sistema operacional. O que é esse? Entre os principais sistemas operacionais, podemos destacar, por exemplo, o Microsoft Windows, o Apple, entendeu? O Linux. Isso são programas que a gente chama de sistemas operacionais. No gabinete, né? O gabinete do computador é a caixa onde ficam seus elementos, que são os hardwares. Então, lá a gente fica lá dentro do gabinete a placa-mãe, fica dentro do gabinete o HD, fica dentro do gabinete as conexões que você pode encaixar lá, por exemplo, o HD, desculpa, pendrive, nossa, enganchou aqui a palavra, desculpa aí. Tá? Então, isso já a CPU, que é a Unidade Central de Processamentos. A sigla CPU, tá? Ela decorre do inglês Central Processing Unit. Ela é responsável pelo processamento das informações, sendo muitas vezes confundida com o gabinete da máquina, mas são diferentes. Tá? Então, basicamente, esse é um CPU. Já o processador, a gente tem a capacidade de realizar cálculos de operações aritméticas, comparações logísticas, né, de manter o funcionamento de todos os equipamentos e programas, de administrar a memória. Isso é a função do processador. A placa-mãe, como o próprio nome já indica, né, é a principal fonte que forma um conjunto de circuitos integrados. E o que são circuitos integrados? Por exemplo, o seu celular, para que ele funcione, para que por exemplo, quando aparece, igual agora está na moda as lives, quando aparece aquele QR Code e você aponta a câmera para aquele QR Code, então tem um sistema integrado lá dentro do celular seu que analisa aqueles pontos e processa, transforma aquilo em códigos, que esse código vai para a memória e o celular consegue te direcionar para um link ou para alguma coisa. Então, é na placa-mãe que ficam esses circuitos integrados. Tá? Aí nós temos o disco rígido, que é o que a gente chama de HD, que é onde fica as principais informações, né, do computador, e nós temos também o que a gente chama de memória RAM, né, que também é conhecida como memória principal do computador, responsável pela informação que estão sendo processadas e utilizadas. E aqui nós temos as entradas, por exemplo, USB, né, que é a abreviação de Universal Serial Bus, que é a porta de entrada mais usada atualmente. E hoje, além do USB, a gente já tem uma outra entrada mais moderna, que vem nos computadores mais modernos, que é a entrada HDMI, que ela consegue, além dos dados, de trocar dados de entrada e de saída, consegue transmitir imagem e som, uma velocidade mais rápida. Né?
a gente ainda tem aí a fonte, monitor de vídeo, impressora, pendrives, cartão de memória, aplicativos, os Androids, iOS, os BIOS e as memórias ROM. Tá? Todos esses componentes, eles fazem parte de um universo da informática. Né? Então, por exemplo, a fonte. A fonte é ela que fornece energia para que tudo isso no computador funcione. Né? Então, se você ainda tem dúvida desses componentes e está achando que isso está um pouco acelerado para que você consiga acompanhar, depois volte lá e assista às aulas da Bárbara, dê uma lida na apostila que tem na sua página do ABA. Tem todos esses pontos aí bem detalhados, ok? Sistema operacional, e isso é interessante para a gente. O que a gente tem hoje? A gente tem o Windows, o Linux e os Macs. Né? O Windows é um programa, ele é pago, né? Você tem que comprar ele para ter uso dele, tem uma licença. Né? É uma empresa que vende ele, que é a Microsoft. Acho que todo mundo já sabe quem é o dono da Microsoft, que é o Bill Gates, porque ele está sempre na mídia e é um dos homens mais ricos do mundo. Para que vocês consigam entender, o sistema operacional, para quem já tem um pouquinho mais de idade aí, é como se alguém tivesse inventado a câmera fotográfica, né? Mas a câmera fotográfica sozinha, ela não serve para nada. Aí alguém veio e inventou o filme que colocava na câmera fotográfica. Então, esse sistema operacional, alguém inventou o computador. Mas esse computador só funciona se tiver um sistema operacional. E esses sistemas que possibilitam isso é o Windows, o Linux e o Mac. O Linux é um sistema operacional livre, né? Que você pode contribuir com o desenvolvimento dele, que foi criado por um aluno, e o Mac é o concorrente, por exemplo, da Windows, que é da Apple, que é uma máquina também, e o pessoal gosta muito dele porque ele é de fácil utilização. Então, esses são os sistemas operacionais. Dentro desses sistemas operacionais, nós temos, né, as subdivisões, eu vou falar sobre cada uma. Aí, só para que vocês tenham uma ideia, né, essa tela aí, ela dá uma ideia da interface. A interface é o rosto, a cara de quando você liga o computador. Esse primeiro aí, à sua esquerda, é a interface do Linux. Né? Aqui no Brasil, teve um grupo de cientistas que desenvolveu uma interface muito boa para o Linux, que é o Kurumin, muito interessante. Né? Essa outra aí, que é o Windows. Do inglês, esse Windows significa janela, então isso aí representa uma janela. Né? E aqui, esse de baixo aí é o da Apple. Né? Esse aí é a interface da Apple. É importante ressaltar que dentro dessa informática, uma parte importantíssima, de muita importância, são os programas, né, de detecção de vírus. E o que são esses vírus de computador? Os vírus de computador são aqueles arquivos indesejados, feitos por, normalmente, hackers, que conseguem, na hora que você abre uma determinada página, na hora que você baixa uma determinada imagem ou na hora que você instala um determinado programa no seu computador, ele está ali inserido e ele consegue acessar, né, a raiz do seu computador e capturar os dados que você vai digitando lá. Então, ele meio que subtrai as informações do seu computador. São programas indesejados. Então, para que você não seja surpreendido com essa desagradável notícia de que seu computador foi infectado, é interessante que você tenha um firewall e um anti-spyware. Esse firewall,
como se fosse uma barreira. Se você acessar lá o computador, você vai ver que tem um... Só um momentinho, gente. Pessoal, peço desculpa, é porque aconteceu um probleminha aqui, mas estou de volta. Então, o que eu estava falando, é interessante que você tenha esses programas, que é o anti-spy, o firewall, um antivírus, sempre atualizado no seu computador, para que você não seja surpreendido por esses programas maliciosos, né, que desconfigura todo o seu computador. Dentro ainda aí dos processadores, então a gente tem aí, os processadores de texto, né? Então, esses são os programas mais utilizados por quem tem um computador, que são os processadores de textos, as planilhas eletrônicas e os editores de apresentação. Todo estudante usa isso, né? Já usou em algum momento isso, até para poder fazer os trabalhos aqui do ambiente virtual, né? Em algum momento você vai usar ou editor de texto ou editor de planilha. E tem cursos na internet, até cursos gratuitos em páginas do governo, em páginas e sites de universidades, para que você consiga utilizar esses programas, né? Ele ensina a usar com mais detalhe, porque eles têm muitos recursos. Microsoft, por exemplo, Word, eles têm muitos recursos. Tem recurso de formatação, recurso de alteração de fonte, tem recurso de edição de fotos nesses aí. Então, assim, são muitos recursos que tem nesses programas que permite a utilização. Esses programas são utilizados normalmente para quem tem o Microsoft Office. Ele vem dentro do pacote do Office, que é o Word, o Excel, o PowerPoint, o Paint, né? São programas que estão ali dentro. Tem alguns editores de vídeo, para quem gosta de fazer alguns vídeos e postar na internet. Então, dentro do pacote do Office, você tem todos esses programas aí, né? Para quem, normalmente, algumas empresas, e principalmente empresas públicas, porque a compra oficial desses programas da Microsoft, às vezes, fica caro para empresas. Então, você tem um dos concorrentes, e um concorrente forte, com isso de forma gratuita, que é os programas da Linux, que são o OpenOffice Writer, tá? O OpenOffice Calc e o editor de apresentação, que é esse OpenOffice aqui. Todos esses programas, eles permitem a mesma coisa que o Microsoft Word permite, né? Que os programas da Microsoft permitem. E que você pode usar de forma gratuita, ok? Isso aqui foi só um panorama das aulas. Então, aqui eu coloquei algumas referências, que são as leituras que eu fiz, né? De algumas referências biográficas, e eu espero que isso possa dar um panorama para quem está assistindo de quão é importante a informática. Hoje seria impossível a gente viver no mundo atual hoje sem a informática. A informática, ela auxilia no nosso dia a dia. Hoje nós já conseguimos
fazer tudo através dessas plataformas digitais. A gente consegue se comunicar, a gente consegue pagar conta, a gente consegue fazer compras, né? Tem gente que é viciada em compras na internet. E na internet você tem tudo ali a um clique, né? Você consegue comparar preços, por exemplo, você quer comprar uma geladeira, você corre lá na internet e compara preço de várias lojas ao mesmo tempo. E aí você consegue tomar uma decisão maior. Então, a internet e os meios de informática, eles vieram para poder nos auxiliar. Haja vista que o curso que vocês estão fazendo e se qualificando, que tem um peso muito grande, né, na formação suas, ele é 100% online. Então, ele vai permitir você qualificar, né, e qualificar com qualidade. E em outros tempos isso seria impossível, né? Se você perguntar aí para o seu pai, para a sua mãe, para o seu avô, muitos não conseguiram se qualificar ou fazer esses cursos, porque para fazer um curso desse de qualificação antigamente você tinha que sair da sua cidade, né? Ainda mais para quem mora em cidades pequenas. Então, hoje, a informática permite isso, né? Então, agradeço muito a oportunidade de poder estar falando isso aqui com vocês. Muito obrigado. Primeiramente, gostaria de parabenizá-lo, professor Sérgio, excelente aula. E agora eu queria abrir espaço para os alunos. Se algum aluno tiver alguma dúvida a respeito da disciplinar, posta lá no chat, que a Maria Rosângela irá repassar para o professor Sérgio para responder, ok? Então, dúvida pessoal, poste no chat. Oi, professor. Professor Sérgio. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Eu tenho 3 questões aqui que eu vi dos alunos assim, mais pontuais. Primeiro, eles gostariam de saber se tem como passar um programa para treinar digitação, se existe esse programa, se tem como você passar para eles esse tipo de programa para treinar digitação. Tem sim, tem um programa de digitação, mas assim, você pode baixar da própria internet. Ele te dá as coordenadas e você consegue fazendo o programa lá, ele te ensina. Aí ele é por parte. Eu não tenho o link aqui agora, mas se você fizer uma pesquisa no Google, ele vai te dar inúmeros, faz assim, digitação. Pode colocar lá que ele vai conseguir te direcionar para a página. Tem programas que você faz, ou tem uns que precisam ser baixados e tem outros que você pode fazer online. Então, ele contabiliza o tempo que você vai digitar. Por exemplo, ele te dá umas imagens, né, de como você posicionar a mão no teclado, e aí ele vai acendendo na tela, tipo, ela acende a letra A, aí você tem que clicar na letra A. Aí ela acende, tipo, a letra K, aí você tem que clicar na letra K, entendeu? Mas tem esses programas, sim, que facilitam a digitação. Outra questão, professor, que eles pontuaram aqui, é se tem algum antivírus free, né, livre, bom para você dar um exemplo de um antivírus para eles também, se possível. Tem sim. Um antivírus bom e gratuito, ele é melhor que você tenha um antivírus gratuito no computador do que não ter. No meu computador eu tenho, e é um antivírus gratuito. Mas você tem o Avast. O Avast é um antivírus muito bom e eles estão sempre atualizando. E eu já li um artigo a respeito desses antivírus grátis, que tem empresas, né, que são patrocinadas por bancos, principalmente por instituições financeiras, que patrocinam, né, e possibilitam a disponibilização desses antivírus na rede mundial de computadores. Por quê? Já foi provada esse artigo, inclusive de um pesquisador americano, que já foi provado que investir no antivírus é mais barato do que o prejuízo que dá quando esses hacks acessam as contas dos usuários. Porque, normalmente, eles não acessam uma conta, eles montam programas
que entram no sistema do banco e, através o computador, instala um antivírus no usuário, e o usuário, quando acessa o banco, pelos meios legais, esse antivírus entra no programa do banco. Então, os bancos, né, instituições financeiras renomadas, patrocinam a pesquisa e o desenvolvimento desses antivírus e ficam disponíveis na internet. Inclusive, tem um vídeo no YouTube falando sobre esses antivírus, né? Entendi. Tá lá, se você colocar lá, antivírus e spywares, o professor vai te orientar. Entendi. Outro assunto aqui, professor, é o Luiz Paulo. Ele pergunta se o material que foi explicado no webinário, se tem no conteúdo também, está todo lá, né? Esse material, essa aula agora em... Isso, é uma dúvida do Luiz Paulo. Não, ele não está lá na página do ABA, a gente tem uma apostila, né, do professor lá de... Esqueci o nome dele aqui. Espera aí que eu... Só um momentinho. Para eu poder dar crédito a quem fez a apostila. Com certeza. Só um momento. Espera aí que eu já volto aqui. Uma apostila muito bem feita, que eu usei ela como referência. Inclusive, ela foi pelo professor Fábio Ferreira. Professor Fábio Ferreira, então, tem uma apostila lá. Se for de interesse dos alunos, essa aula que eu disponibilizei aqui agora, esses slides eu fiz mais com a intenção de orientar a minha fala. Mas, se for de interesse dos alunos, eu posso disponibilizar esses slides lá na página do ABA para eles. Inclusive, professor, eu queria te parabenizar, que só teve elogios aqui, viu, para sua aula. Parabéns, foi muito boa mesmo a aula. E eu sou suspeito para falar, porque eu venho de uma família muito pobre, né? Então, e não falo de pobreza só financeira, não. Então, às vezes, de conhecimento, porque os meus tios, eu tive tios que já faleceram e eram analfabetos, de não conseguir ler. E eu vejo que eu só consegui mudar a minha condição por conta da educação, porque eu fui atrás e continuei estudando. Então, eu sou fã da educação. Eu defendo com unhas e dentes a educação. A qualificação, o conhecimento, eu falo sempre que é o conhecimento que acende a luz, entendeu? E que aponta o caminho. É esse conhecimento que você vai adquirir, independente da área. Seja ele na área de exata, seja ele na área de humana, seja ele na área da saúde, mas é esse conhecimento que te tira das trevas da ignorância e te aponta um caminho a ser seguido. Com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço. Promessas, viu? Muito obrigada. Pessoal, fiquem despreocupados que depois esse link do webinar será disponibilizado lá na página da disciplina de vocês, tá bom? Chegamos, então, ao fim do nosso webinário. Queria informar vocês também que as disciplinas, tanto a B como a C, já deram início. E a gente se encontra, então, no próximo webinário da disciplina C, no dia 22. Muito obrigada. Boa noite para vocês. Boa noite.